Cruz Maltins e Cruz Maltins do nosso Brasil, você está no canal Vajana Vasco, me chamo Diego Costa e quero deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Tá entrando no ar o nosso pós-jogo de Vasco e Fluminense, o jogo de ontem terminou 1-1. Enquanto isso, eu peço para você deixar o seu likezão que ajuda bastante, se inscreva no canal e vambora, porque é o que nos interessa aí, né, rapaziada? Antes disso, eu vou passar para vocês os 5 próximos jogos do Vasco, né, para esse Campeonato Brasileiro. O Vasco que está aí com 5 pontos, estava em oitavo na tabela de ontem, tem os jogos de hoje nesse domingo, e vamos ver como é que vai ficar a classificação do Vasco na final dessa rodada, beleza? Os próximos 5 jogos do Vasco são o seguinte, vamos pegar o Curitiba no Couto Pereira, depois vamos pegar o Santos em São Januário. Essa partida em específico seria no Maracanã, mas teve um acordo entre Vasco e Flamengo, então o jogo foi mantido em São Januário. São Paulo, vamos pegar o São Paulo no Morumbi, o Fortaleza no Castelão e depois o Flamengo no Maracanã. Beleza, rapaziada? Esses são os 5 próximos jogos do Vasco. O Vasco que precisa melhorar um pouco mais. Já agora falando da partida de ontem, o Vasco teve uma partida ontem que eu vou te falar que foi para matar o coração de qualquer um. O Vasco não precisa jogar dessa forma toda vez que pega um time que vai brigar na prateleira de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Não tem necessidade de fazer isso. Como eu já falei outras vezes aqui, contra o Galo, contra o Palmeiras e agora contra o Fluminense, a gente conseguiu sair na frente, conseguiu fazer resultados e recuou todas as linhas que a gente tem para poder fazer. Ficar jogando somente no bloco baixo o tempo inteiro para poder sair para a jogada depois, toda hora, não dá para fazer. Barbieri, o Vasco não é o Bragantino, cara, pelo amor de Deus. Vamos colocar o Vasco para jogar. Por que eu digo isso? A gente fez 1-0 ontem com menos de 1 minuto de jogo e depois disso a gente recuou o time. O primeiro tempo a gente ainda conseguiu fazer a linha de frente ali bem estruturada contra o Fluminense, né? O segundo jogo a gente voltou só para defender. Isso não existe, cara. Não existe, não tem como a gente chegar e fazer toda vez que a gente for jogar com um time que vai brigar pelas primeiras posições do campeonato, a gente fazer um jogo desse e a gente fazer um primeiro tempo desse para fazer o resultado e depois recuar inteiro no segundo tempo. 45 minutos para segurar um resultado é muita coisa, não dá para fazer, sabe? Vou estar pontuando aqui jogador por jogador para vocês e vou estar falando também um pouco de cada um. Léo Jardim, na minha opinião, ontem foi o melhor da partida, pegou demais. Se ele não tivesse inspirado ontem, a gente tinha perdido o jogo de uns 2 ou 3 ali a mais, com certeza. Não esperava que o Fluminense fosse golear o Vasco, mas também não esperava que o Vasco fosse recuar tanto a ponto do Léo Jardim fazer 4, 5 defesas ali difíceis na partida. Como o Rodrigues foi bem até certo ponto, né? Ele não atacou como deveria e também não comprometeu ali na defesa, apesar de ter tomado uma bola ou outra nas costas ali, acabou não comprometendo as jogadas que foram passadas por ele ali. Robson, na minha opinião, foi um cara que, ao lado do Léo Jardim, foi um cara que se destacou muito ontem, foi um dos melhores da partida do Vasco ontem, conseguiu neutralizar bem o ataque do Fluminense. Tá bem, tá fazendo uma boa dupla com o Léo. Foi muito bom ontem a partida dele. O Léo, nosso capitão, fora de sério, foi muito bom, foi muito bem ontem também. A nossa defesa tá bem compacta, tá bem postada, tá bem treinada, né? A gente conseguiu segurar um pouco a pressão. O Piton, cara, eu vou falar pra você que ele não comprometeu, mas eu esperava um pouco mais dele ontem, principalmente nas duas primeiras partidas que ele jogou. Eu acho que ele poderia ter feito um pouco melhor. Não foi ontem, né? Mas achei que ele poderia ter subido um pouco mais o nível, principalmente no ataque, mas também não comprometeu ali na defesa. Foi como eu disse, a nossa defesa ela tá bem treinada, bem postada. Só que a gente precisa de mais, né? Para poder sair com resultado positivo. Andrei Santos foi bem até certo ponto, mas também foi substituído. Eu não sei o porquê dele ter sido substituído, não sei por que ele chegou e acabou sendo substituído. Ainda não tem informação se foi por cansaço ou se foi por alguma problema muscular, não sei ao certo
o que foi, não foi noticiado. Acredito eu que, por não ter sido noticiado nada, pode ser que tenha feito só as opções táticas do Maurício Barbieri, né, que eu achei errado também, mas tudo bem. E eu acho que a gente precisa ter um pouco mais o Andrei solto no meio-campo ao lado do Jair. Jair ontem foi um pouco abaixo, mas é um cara que dá segurança para essa equipe jogar um pouco mais. Ele não é aquele volante que arma a jogada toda hora como se fosse um 10 clássico, mas ele consegue cadenciar bem o jogo. Isso facilita o jogo do Vasco. O Rodrigo, cara, já falei outras vezes aqui, vou repetir agora de novo. O Rodrigo não pode sair desse time enquanto a gente não tiver um jogador mais experiente que ele fora, que traga de fora, com alguém que vai chegar numa possível contratação. Eu acho que o Rodrigo, o único perfil que tem hoje como um volante marcador hoje no nosso elenco que está disponível é o Rodrigo. A gente saca o Rodrigo, foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Bahia na última rodada. A gente saca o Rodrigo, a gente fica vulnerável à nossa marcação, a gente não consegue trabalhar as jogadas. O Rodrigo ele tá ali para carregar o piano, para a galera poder jogar. Isso o Marlon Gomes não faz, o Andrei não faz e o Jair também não faz. Né? A característica do Rodrigo é diferente. Né? Ele é mais de marcação mesmo, eu acho que tem que ser. A gente precisa de um jogador desse no meio campo e o Barbieri às vezes inventa e não consegue manter essa equipe com a forma um pouco mais compacta ali no meio campo, e a gente fica um pouco perdido, né? Alex Teixeira, muito bem na partida de ontem, até no primeiro tempo, foi substituído porque cansou, mas foi bem, deu passe ali, estava atento para roubar a bola e dar o passe ao Pedro Raul fazer o gol. Gabriel Peck, ontem atacou demais, eu estava gostando demais daquela formação que o Diniz tinha colocado ali, o Felipe Melo poder marcar o Peck. O Felipe Melo não ia pegar o Peck nunca, ontem, com certeza, né? E o Pedro Raul, né, tem que jogar onde ele estava ontem, dentro da área. Ele dentro da área, ele vai fazer os gols que a gente precisa para poder ganhar as partidas, mas ele não pode ficar saindo toda hora para poder tá armando a jogada, tá dando opção, não, ele tem que jogar dentro da área como ele estava ontem, e ontem ele estava dentro da área, foi oportunista e fez o nosso gol ali, né? Com isso, o Vasco, as mexidas que o Vasco fez, eu particularmente gostei muito do Galarza, entrou com muita vontade, entrou com muita disposição. O Figueiredo, eu acho que ele precisa entrar um pouco mais cedo, numa posição um pouco mais à frente. Ontem, para mim, era para ter colocado o Orediano, a gente não entrou com o Orediano ontem, para mim era jogo para ele, né? O Juan Cruz, eu acho que ele precisa se aprimorar um pouco mais, ele está bem abaixo, mas ele precisa se aprimorar um pouco mais nessa questão de jogar no Vasco, de entender que ele está no Vasco. Acho que ele precisa ter essa consciência, ele precisa entrar no jogo. Ignaldo foi bem, teve uma chance para poder matar o jogo ali, bateu a bola passou bem perto, cheguei quase a comemorar esse gol aí, mas não foi, né? E o Marlon Gomes entrou ontem, deu uma sustentabilidade um pouco maior na equipe pós saída do Andrei, né? Mas o Rodrigo não pode sair para ele ficar de jeito nenhum, né? Enfim, rapaziada, foi mais ou menos essa análise que eu fiz para vocês. Acho que o Vasco teve ontem um jogo covarde no segundo tempo. O Vasco teve 20% de posse de bola jogando contra o Fluminense fora no Maracanã. A gente não pode recuar tanto assim, né? O Barbieri tem que entender que ele está treinando no Vasco, ele não está treinando no Bragantino, né? O Vasco precisa se impor mais e a gente precisa urgente de um camisa 10 que possa cadenciar esse jogo para que a gente consiga chegar um pouco melhor e dar mais sustentabilidade no nosso meio campo. Beleza? Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a vocês. Mais tarde eu volto com mais notícias do Gigantesco para vocês. Mas esse foi o nosso pós-jogo. Peço a vocês se inscreverem no canal, deixar aquele joinha que ajuda a gente bastante. E tamo junto aí. Valeu, rapaziada. Até mais.